Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que felicidade estarmos aqui reunidos em nome de Jesus para mais uma reflexão nessa nossa semana, né? Fechando nossos olhos, deixando nossos problemas do dia a dia para trás, nos conectando com o Mestre Jesus. Gratidão, Mestre, por essa oportunidade de aprendermos com os Teus ensinamentos, de podermos evoluir, pondo em prática em nosso dia a dia todas as Tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Continuando com o Livro dos Espíritos, hoje nós vamos falar sobre necessário e supérfluo. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? O limite entre o necessário e o supérfluo nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que não existem no estado de selvageria. E os espíritos que ditaram esses preceitos não querem que o homem civilizado viva como selvagem. Tudo é relativo e cabe à razão colocar cada coisa em seu lugar. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se apoiarem mutuamente. Os que vivem à custa das privações alheias exploram os benefícios da civilização em proveito próprio. Não têm de civilizados mais do que o verniz, como há pessoas que não possuem da religião mais do que a aparência. O necessário e o supérfluo. Nós necessitamos do que é material. Nós necessitamos sobreviver. Nós precisamos trabalhar a subsistência. O que acontece? O supérfluo é aquilo que transborda o necessário. Então eu preciso ter uma casa, mobília, alimento, vestuário, carros, ter lazer. Eu preciso do básico. Mas de repente eu perco o limite e começo a ganhar e querer acumular. Eu me torno um acumulador. Acumulador desde pequenas coisas até grandes coisas, como imóveis, veículos, dinheiro guardado. Eu vou acumulando e usando uma desculpa de que um dia eu vou deixar para os meus herdeiros, eu preciso ter um dinheiro guardado para uma necessidade, que em algum momento eu vou precisar daquilo. E aí eu vou gastando os recursos da natureza, inclusive, em prol da minha ânsia de acumular, sempre com a desculpa do necessário, mas que já está extravasando e eu estou acumulando o que é supérfluo. A humanidade, desde os primórdios, ela desenvolveu por instinto essa necessidade de obter, né, uma vida dentro do que é necessário na matéria. Então nós desenvolvemos a necessidade de ter um teto, de ter uma casa, um abrigo, desenvolvemos a ideia e a concepção de que precisávamos ter um alimento e guardar um pouco desse alimento para o momento em que não houver a possibilidade de plantar e colher. Então nós fomos inclusive ajudados pela espiritualidade, pelos benfeitores que nos intuíram nesse sentido. Fomos aprendendo, através da influência da espiritualidade, a entender o que é uma semente de planta venenosa e a que não é. Nós fomos obtendo a ajuda da espiritualidade para que pudéssemos procriar, para que pudéssemos popularizar o planeta. Precisávamos criar famílias, criar comunidades. Nós fomos desenvolvendo esse instinto, nós fomos desenvolvendo essa aptidão
à medida que fomos tendo a ajuda também da espiritualidade nos orientando. Só que quando nós aprendemos a trabalhar com o necessário para a nossa subsistência, veio com isso a inclinação ao egoísmo. Então não bastava que eu tivesse algo para eu sobreviver ali no meu abrigo. Eu desenvolvi um medo de não ter no futuro, de não ter no próximo mês, nos próximos dias. Então eu comecei a acumular e em detrimento do próximo. Então eu só comecei a olhar para mim. Eu preciso ter. O outro que se vire. Né? O egoísmo foi se manifestando como até uma forma de sobrevivência, instinto de sobrevivência, a lei do mais forte, o que alguns encaram como a lei natural, o mais forte sobrevive. Isso é inegável, isso aconteceu quando ainda éramos selvagens. Mas com o passar do tempo, fomos desenvolvendo o intelecto e aprendemos que não precisamos passar por cima do outro para poder sobreviver. Podemos sobreviver junto com o nosso próximo, em colaboração. Existem leis naturais, inclusive a lei de cooperação, que nos impulsiona a um ajudar o outro a entender que com a cooperação nós avançamos muito mais. Comunidades cooperativas avançam muito mais. A humanidade está indo nessa direção, está entendendo que precisamos nos tornar mais cooperativos e menos competitivos, porque a competitividade nos destrói, nos leva à guerra. A cooperação nos leva à irmandade, nos leva à união. Nós vamos nos aproximar e juntar força, porque quando existe um fenômeno natural, como um furacão, um terremoto, algo que o homem não controla, tudo aquilo que ele acumulou, os bens, as cidades que ele construiu, tudo é devastado. Nós tivemos um exemplo aí no Rio Grande do Sul, com as chuvas, que é algo que o homem não controla, quer dizer, já existem tecnologias para provocar a chuva, mas aqui num país de terceiro mundo, como na América Latina, nós não temos a possibilidade de alterar o clima de uma forma muito assertiva. Isso não acontece, nós ainda não fazemos isso. Então nós dependemos dos fenômenos naturais para a nossa sobrevivência. Temos que esperar o frio, temos que esperar a chuva, o verão, a primavera. Nós estamos expostos às leis naturais. Então, o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Aquela devastação. O pobre e o rico, eles ficaram ali nivelados na necessidade. Então não importava, você tem uma casa maravilhosa, ela foi inundada pelas águas. Você mora no barraco, ele foi inundado pelas águas. Aquele que morava em casas maravilhosas, que estavam hospedados em hotéis incríveis, como em Gramado, por exemplo, foram arrastados para as águas e precisaram usar roupas de alguém, comer a comida doada, beber a água doada, água potável. Então, quando a gente entender que os fenômenos naturais, os recursos naturais, eles são incontroláveis pelo homem e que a competitividade não nos leva a nada, e sim a cooperação, nós teremos sempre aquele instinto de colaboração. Vamos colaborar uns com os outros e a partir disso a humanidade vai prosperar. Quando eu entendo que eu preciso ser mais colaborativo e menos competitivo, eu entendo que eu não preciso ficar acumulando o supérfluo, que o necessário já me basta. Eu posso, claro, ter alguma coisinha armazenada para um momento de urgência, isso não tem nada demais, mas eu não posso me tornar ganancioso e querer acumular por medo do amanhã. E sendo que às vezes, dependendo da situação, como aconteceu no Rio Grande do Sul, esse amanhã pode não chegar.
Então, essa passagem do Livro dos Espíritos está nos demonstrando o quanto o homem, desde a era primitiva, desde a selvageria que nós éramos, do homem da Idade da Pedra, do Neandertal, nós desenvolvemos a ideia e a concepção de que precisamos ter o mínimo necessário. Mas com o decorrer da vida, fomos extravasando e acumulando o supérfluo e não dividindo e não cooperando, e por isso que a gente tem tanta desigualdade no planeta, uns com tanto e outros sem nada. Então o que nós precisamos fazer aqui na Terra é entender que sem a colaboração, a rede de apoio, nós não vamos evoluir. Sem hipocrisia, né? Não tem nada de errado buscarmos mais conforto, buscarmos um bem material com maior volume, casas, carros, mas é o orgulho que acaba gerando na gente essa necessidade, né? Eu preciso de tudo isso. Independente do livre-arbítrio, de ter a condição, como nós já falamos, não tem nada de errado, está tudo certo. Mas é aquele meu irmão que tem mais necessidade. Veja que nós temos condições, sim, de comprar uma casa maior, colocar os melhores móveis, gastar com decoração, mas não dá para pensar também um pouquinho no irmão que não tem nada? Então, acho que essa questão do orgulho que nós temos que sempre trabalhar, porque o materialismo acaba nos cegando para algumas situações. Esse orgulho que nós sentimos de estar prosperando. Eu prospero, mas não levo o outro em consideração. Lembrando que o mais fraco é o instrumento pela qual Deus coloca em nossas vidas para que a gente possa transformar nossas más tendências. Então, o que nós precisamos fazer? Como na parábola do homem rico que perguntou para Jesus, né? O que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus, para te seguir? E Jesus falou, venda tudo o que tem, doe tudo e me siga. Mas por que, de uma forma comparativa, é isso que eu tenho que fazer para ser feliz? Não, não é isso. Não é vender tudo e sair do ano e simplesmente agora resolvi o meu problema e agora prosseguir Jesus. Não, é questão do amor. É questão de levar o outro em consideração. Quando Jesus nos falou para o rico, né? Largue tudo, doe tudo, é no sentido de que você não seja escravo do materialismo. Realmente nós temos a necessidade de tudo o que a gente imagina que precisa. Nós algumas vezes citamos aqui nas nossas reflexões que a pandemia nos trouxe o quê? Naqueles primeiros dias. Lembram? Ninguém precisava de tanta roupa, ninguém precisava de ter tantos bens materiais. A gente precisava naquele momento se acalmar, entender que aquela pandemia veio para todos. E se eu desencarno hoje? Como é que eu chego lá do outro lado? Olha que beleza. Sou rico, milionário. Vou chegar como do outro lado? Exatamente igual o mendigo da rua. Não tem nada de diferente. Eu acho que a avaliação que nós temos que sempre fazer é a questão do nosso orgulho. O quanto o nosso orgulho nos cega para N coisas, para tudo na nossa vida, no nosso dia a dia. O que o meu orgulho me atrapalha? Não é o que nós temos, mas é como nós usufruímos, né? Eu penso que a lição de hoje é isso. Entender que o supérfluo é o que está devastando os recursos naturais. Nós destruímos reservas, nós destruímos os campos para construir.
construir, erguer prédios, nós vamos fábricas, nós vamos passando por cima de todo o recurso natural, nós vamos gastando água potável, como se ela fosse inesgotável, como se ela não fosse acabar nunca, a água doce. Um dia ela acaba. Nós já falamos isso em algumas outras vibrações e vale a pena reafirmar. A água potável no planeta, ela vai acabar. Nós vamos ter que pegar a água do mar, retirar o sal para matar a sede. Nós estamos devastando, nós não podemos encarar o planeta Terra como com recursos infinitos. O planeta Terra ele tem um tempo de validade, exatamente como o nosso corpo. O planeta Terra, um dia, ele irá desaparecer e se transformar como tudo. Tudo no universo se transforma. Existe uma lei chamada lei de destruição. Quantos planetas, estrelas já não existem mais? Não existem, mas foram sendo transformadas, porque tudo se transforma no universo. Então, se a gente o planeta Terra ele funciona como um corpo humano. Se nós cuidarmos do nosso corpo humano, nós vamos viver mais tempo. Nós temos tantos anos para viver, cuidando bem, nós vamos viver mais, nós vamos dilatar isso. Essa ideia de, eu nasci com um dia marcado para desencarnar, isso é uma ilusão, porque nós podemos morrer antes por abusar do nosso corpo, com drogas, bebidas, excessos, estresse. Nós destruímos células, nós destruímos o nosso organismo. A mesma coisa o planeta Terra. Ele tem um tempo de durabilidade, porque ele foi feito para nos abrigar. Mas um dia ele vai se extinguir. Só que a humanidade está acelerando isso. E mesmo antes dele se extinguir, enquanto planeta, a humanidade pode se extinguir. Porque o planeta vai ficar. Se não houver água potável, ele vai se transformar. Novas espécies vão sobreviver, vão se transformar, vão transmutar. Mas e o ser humano? Como ele vai existir se não houver água? Se tudo virar deserto? Se não houver mais o verde? Imagine o impacto disso na cadeia alimentar. Então, nós precisamos, nos seres vivos em geral, o impacto disso. Nós precisamos reavaliar a forma como nós desfrutamos dos bens que Deus nos deu. Se nós cuidamos das águas, das plantas, do verde, do ar, todos nós. Nós temos um alcance significativo na nossa página, no Facebook, no YouTube. É importante, isso é uma reflexão importante que a gente precisa fazer. Qual a nossa participação, qual a nossa cooperação para empresários, industriais, qual é o nosso papel? Nós estamos cuidando do planeta, nós somos donos de indústria, de empresas, nós estamos tendo cuidado com o monóxido de carbono que nós estamos liberando, nós estamos cuidando da poluição, onde nós estamos despejando os nossos dejetos, estamos tendo uma consciência ecológica. O alcance é grande da nossa página. Tem empresários aí, industriais, que veem a nossa página, que assistem a nossa vibração. Faça essa reflexão. Não basta selecionar o lixo. Nós, aqui, cidadãos, fazemos coleta seletiva de lixo, fazemos a nossa parte. Mas se a indústria não fizer, se as empresas não fizerem, se não houver isso no macro, se não houver essa consciência no planeta, não vai sobrar, vai deixar um monte de dinheiro para os netos e bisnetos, mas não haverá planeta para ser desfrutado. Então vamos ter consciência ecológica, entre o necessário e o supérfluo, desde o micro até o macro, desde a nossa casa até as nossas indústrias. Isso no âmbito geral do planeta. É isso aí. Novamente fechando nossos olhos, nos harmonizando,
Sentindo a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, nos envolvendo em energias salutares, energias de luz, que possamos nessa comunhão com Jesus doar nossas melhores energias ao nosso planeta, que passa por tantas transformações. Vibremos pelos países que se encontram em conflito, pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra. Vibremos pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas, pelos velhinhos nos asilos, pelos irmãos que estão nos hospitais, se tratando de tantas enfermidades, por aqueles que estão nos corredores à espera de um leito. Vibremos pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com pensamentos suicidas, com síndrome do pânico, com depressão. Vamos envolvendo esses irmãos em energias de amor, de luz, de fé, de perseverança. Vibremos, Jesus, pelas famílias que choram a perda do ente querido, pelas famílias que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, desentendimento entre casais, desrespeito entre pais e filhos. Vibremos pelos irmãos que partiram desta vida, que possam ser acolhidos, amparados, encaminhados aos educandários, aos hospitais do astral. Pedimos pela proteção de nossos lares, pela proteção de nossos familiares, de nossos parentes e amigos, que esta energia de amor, de proteção, possa contagiar, possa envolver nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro, da nossa cidade, de todo o planeta Terra. Silenciamos para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, que ao bebermos possamos nos fortificar, possamos eliminar nossa dor, que possa nos auxiliar a transformar nossas más tendências, a aceitar o necessário em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Prece de encerramento. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão pelo acompanhamento da nossa página. Semana passada a gente não conseguiu fazer. Graças a Deus, hoje deu tudo certo. Próxima semana estaremos aqui firmes e fortes novamente, se Deus quiser. Deus quer, amor. Por quê? Porque nós amamos vocês. Até semana que vem, meus lindos. Ótima semana. Tchau, tchau.